Olá amigos, tudo bem? 4h20 da tarde, tá no ar o Estação Notícia de hoje, uma produção de toda a equipe do 14 News, o site de notícias de Botucatu e região. Acesse 14news.com.br e fique muito bem informado. Nesse período de festas de fim de ano, estamos fazendo uma retrospectiva do Jornal da Sua Tarde, que completa 4 meses no ar, trazendo os fatos e os principais destaques de Botucatu e, claro, toda a nossa região. Temos também convidados especiais, histórias curiosas e, claro, muita informação. Confira, a partir de agora, a entrevista que preparamos para hoje. Bem-vindo! Você está no Estação Notícia, o jornal da sua tarde. Estação Notícia. Oferecimento Boulevard Cidade, um lugar completo para você se divertir. Venha para o Shopping Boulevard Cidade. Shopping Boulevard Cidade. Fácil acesso e localização privilegiada. No coração de Botucatu. Um centro comercial com estacionamento coberto e gratuito. Praça de alimentação e espaço kids. Shopping Boulevard Cidade. Ampla e moderna academia. Venha para o Shopping Boulevard Cidade. Um lugar completo para você se divertir. Já está no estúdio aqui do Estação Notícia com a gente o Cabo Emerson Moura, do Corpo de Bombeiros aqui de Botucatu, vai estar conversando com a gente sobre um assunto de extrema importância, que é a Operação Viva Verão. Uma operação que já está sendo desenvolvida, desencadeada, para a gente passar todas as informações necessárias, levar a conscientização das pessoas para que a gente possa evitar os afogamentos, que são muito comuns. A gente está se aproximando no final do ano, época de férias, de calor intenso, em que as pessoas costumam procurar os balneários, né? Todas as piscinas, rios, lagos. A região de Botucatu é muito rica nessa questão, né? Das águas, desses balneários, ou para quem também está se divertindo em outros lugares, vai até a praia, busca termas, clubes, enfim, são informações importantes e que agora o Estação Notícia abre espaço para que a gente possa falar a respeito desse assunto, né? Bater em cima desse tema na questão da prevenção. Emerson, antes de mais nada, boa tarde, bem-vindo à Estação Notícia, obrigado por ter aceito o nosso convite, tudo bem? Como vai? Tudo bem, obrigado pelo convite, né? E boa tarde a todos que acompanham o 14 News Notícia, né? E é um prazer estar aqui com vocês. Esse é um tema muito delicado, muito importante, né? Que a gente começa a tratar a partir de agora, que é a respeito dos afogamentos, a prevenção, a conscientização, todas as informações necessárias a respeito disso. Na semana passada, a gente já havia recebido, né, o release, todas as informações da operação denominada Viva Verão. E não podia ter um nome melhor também, né, para batizar uma operação tão importante como essa. E pessoas como vocês, né, do Corpo de Bombeiros, para a gente poder falar a respeito desse assunto. Muitas pessoas torcem o nariz. Eu sei nadar, não tem problema nenhum, né? Eu sempre ouvi desde pequenininho, principalmente dos bombeiros, que água no umbigo é sinal de perigo. Desde pequenininho eu ouço falar isso, né? Em qualquer lugar que a gente vai, seja no clube, na praia. Mesmo assim, apesar da ampla divulgação dessas informações, há ainda casos registrados em Botucatu e toda a nossa região. Por isso a importância de uma operação como essa. Como é que está a organização desses trabalhos, das ações, especificamente para esse ano de 2001, Emerson? Sim, né? Surgiu em 2014 esse programa Viva Verão, né? Os resultados são excelentes. A gente saiu em 2016. 2016 a gente teve 23 afogamentos aqui na nossa região. Ficamos 2 anos praticamente, quase 2 anos, sem nenhum incidente, que é diferente de acidente, né? Uhum. Incidente de afogamentos. E os resultados foram ótimos. Através de campanhas educativas que a gente está fazendo já desde 2016, lógico que teve o pessoal que foi relutante, mas a sociedade como um todo abraçou esse programa. A gente não está sozinho, né? O Corpo de Bombeiros não fez isso sozinho. Foi o Subtenente Celestino
depois de várias intervenções que teve junto às pessoas que se afogaram aqui na nossa região, ele decidiu tomar a iniciativa. Infelizmente, os programas de prevenção só surgem depois de muitos acidentes. Infelizmente é assim, né? Então, mas mesmo depois disso, ele conseguiu resultados, conseguiu com parceiros como o SAMU, o Crescer Seguro, onde as crianças estão tendo essa educação preventiva. A Guarda Municipal também apoia muito o programa. A Polícia Militar e o Sobrasa, né, que é a Sociedade Brasileira de Afogamento. Então, teve a participação de todos. Foi um programa criado por muitas mãos, que tomou a iniciativa de 22 afogamentos. Em 2016, praticamente, o ano passado teve 2 afogamentos. Então, os resultados foram excelentes e realmente ainda tem as pessoas que acabam, né, não escutando, né, não fazendo, não tendo acesso a esse programa educativo, preventivo, e acabam vindo a se acidentar, né, mas ainda teve pessoas de fora aqui de Botucatu que não teve realmente acesso ao programa e acabou se acidentando, no caso daquele incidente no véu de noiva. Eram 2 jovens, né? Que não eram daqui de Botucatu, né? Então, os resultados são excelentes. A gente está muito feliz com o programa. As instituições que nos apoiam desde sempre vão novamente nos apoiar. E a gente está confiante, né? Realmente o programa é nessa época, nessa zonal, né? Porque os incidentes de afogamento de novembro em diante até fevereiro é responsável por 50% dos afogamentos no Brasil, na verdade, nesses 3 meses. É um número considerável, né? Dada a proporção, porque vai se aproximando das épocas comemorativas, né? E principalmente das férias, né? Dezembro, janeiro, e logo depois já engata um pouco na questão do carnaval. E não é coincidência, porque são as épocas também propícias, não só para as viagens, mas principalmente do calor, né? Tem feito muito calor nessa época do ano. E o que eu queria saber também, Emerson, além, claro, né, dessa ampla divulgação que eu tenho certeza que todos os veículos de comunicação estão abrindo as portas, colocando à disposição para tratar sobre esse assunto, como que vocês estão chegando também nas pessoas? Há palestras educativas, agora a partir da próxima segunda-feira, já se torna obrigatória a volta presencial dos alunos nas escolas. Está sendo feita alguma programação também em relação a palestras educativas, até o próprio projeto Crescer Seguro, que faz um trabalho belíssimo, Patrulha da Paz, da Guarda Civil Municipal, que tem esse alcance importante. Mas como é que vocês estão se organizando para poder levar essa informação também e atingir o maior número de pessoas possíveis, além, claro, de todos os veículos de comunicação? Sim. No caso, a gente, além de palestra, a gente também faz divulgação das mídias sociais, digitais como um todo. A gente também faz a divulgação em banners digitais, no caso, aquele outdoor digital que vai no Busdoor. A gente também faz a divulgação em outdoors físicos. Então a abrangência é grande, só que agora também esse ano a gente tem uma novidade, né, que veio para somar ainda mais, né? Eu faço parte disso, né, adoro essa nova missão que eu estou, que se chama Programa Bombeiro na Escola. Legal. Inclusive eu tenho a cartilha onde a gente vai, realmente tem uma parte, são 6, 7 lições, onde uma das lições realmente a gente fala só sobre afogamentos. Inclusive o material que eu trouxe aqui para mostrar para vocês é da disciplina de afogamentos que eu trouxe para mostrar para vocês. No caso, a gente tem que desenvolver, além de... no primeiro momento, a gente está mudando hábitos, né? Das pessoas. Não beberem quando vai mergulhar ou vai nadar. Mas no segundo momento, a gente quer mudar a cultura, né? Uma cultura demora em torno de 20 a 25 anos para ser mudada, né? Essa cultura das pessoas beberem, deixarem as crianças sozinhas na água, como... ou usar esses materiais que eu trouxe para você, boia de carro, a famosa boia, né? Que é uma câmara de ar que eles enchem para se divertirem, né? Geralmente já foi descartada por não estar em boas condições e as pessoas acabam utilizando para se divertirem nas águas, o que não é recomendado. Então a gente leva essas boias para incentivar as crianças a não usarem esse tipo de equipamento na água, entendeu? Esse é um primordial, mudança de cultura. Esse é o objetivo do Viva Verão. Você passou números importantíssimos, né? Que mostram realmente a efetividade de uma operação como essa, do trabalho de conscientização em torno das pessoas, né? De tantos afogamentos que tínhamos registrados em 2015, 2016,
caímos para apenas 2. Claro que o ideal é 0, né? Não gostaríamos de ter esses números, mas é uma queda absurda, que mostra realmente a efetividade de um trabalho como esse. Para ele ser 100% efetivo, completo, não adianta só o trabalho dos bombeiros, da guarda, do SAMU, da polícia militar. Precisa também exatamente da consciência de todas as pessoas. Lá na ponta, né, na hora que a gente recebe a informação, para que a gente assimile isso e para que a gente comece a colocar em prática também. Aqui em Botucatu, eu não sei na nossa região como é que funciona, né, Emerson? Mas aqui nós tivemos a participação do poder público, não sei se é ideal do que vocês consideram, mas já é um avanço, porque depois de alguns casos registrados, foram instaladas placas, né, com avisos. Sim. Lá no Rio Bonito, em outros locais também, onde os banhistas, né, os turistas se aproveitam em momentos como esse, que é mais uma ação que pode dar um resultado. Mais uma vez, precisa realmente sempre de nós, né, cidadãos na ponta, para que a gente coloque em prática realmente todas essas informações. Você citou um fator que é importante, a questão do consumo, do álcool, né, que é normal. Sim. Também, quando as pessoas vão se divertir, vão buscar esse momento de lazer, sempre está aliado a um pouco do álcool. Antes da gente entrar nas circunstâncias, o que tem sido mais comum nas ocorrências, né, quando vocês, os bombeiros, são acionados, são mais adultos, e isso eu já englobo, né, a questão dos adolescentes, dos jovens, ou mais a parte de crianças que sofrem realmente nessa questão do afogamento? Sim, ó, na parte de... os números falam, né? Os números são frios, mas a gente tem que falar os números. O afogamento... a maior parte dos afogamentos no Brasil acontece em águas naturais. Vamos falar assim, água natural. Não é em balde, não é em piscina. É em água natural. 70% dos acidentes são em águas naturais. Uhum. Seja mar, ou rios, ou lagos. Mas desses 70%, apenas 3% ocorrem em águas não naturais, balde, piscinas e tal. Só que um dado importante é que desses 3%, 50% desses 3% são crianças de 1 a 9 anos. Tá. A gente perde muita criança ainda, inclusive o ano passado a gente infelizmente teve um incidente desse caso. A gente perde muita criança ainda afogada. Os números são alarmantes, assim, eu trouxe alguns números para vocês terem uma noção, e o ouvinte de vocês terem uma noção. Por favor. A gente teve o ano passado, em 2018, que os dados são reavaliados a cada 2 anos. Tá. A demora da burocracia para atualizar esses dados. Tá. São quase 6 mil brasileiros que morreram. É muita coisa. Em 2018 foram quase 6 mil afogamentos. É a segunda causa de óbito de crianças de 1 a 4 anos no Brasil. A terceira de adolescentes, de 5 a 14. E a quarta de 15 a 24 anos. Então, a maior parte das pessoas, em torno de 70% das pessoas, 65% de pessoas que morrem são pessoas jovens. Esse é o grande problema. Além de toda a tristeza da família e tal, e quando você perde uma família, a família toda sofre, a vida toda por isso. Então, há uma perda de dinheiro, é uma perda financeira em torno disso aí, porque é uma família doente, e ainda os casos, só para vocês terem informação, são subnotificados. Aqui, por exemplo, em São Paulo, a gente consegue notificar, Rio, né, estados mais, vamos falar assim, socioeconomicamente ricos. Mas no caso do Nordeste, tudo subnotificado. A gente estima que esse número aqui seja 3 a 4 vezes maior. Nossa. Pela subnotificação. Então, fora as pessoas que são atendidas nos hospitais e em decorrência do afogamento, mas acabam pegando uma outra infecção dentro, e a causa da morte deixa de ser afogamento e passa a ser uma infecção hospitalar ou um outro tipo de doença. Quando a gente acompanha, né, Cristiano Alves, algumas informações que são veiculadas pela grande mídia, e já houve, né, registros de casos de bebês, de crianças que caíram em balde ou na piscina de casa, naquele momento de descuido. Às vezes a gente do lado de cá, né, da TV, fala, nossa, que absurdo, né? Imaginar que você teve um descuido. Mas olha os números que o Emerson trouxe pra gente, que são realmente alarmantes. Quer dizer, não é só um descuidinho e não é um fato isolado. São muitas pessoas que sofrem esse tal do descuido dentro de casa e que são vítimas dessa questão. A parte de piscina, ou a piscininha, que seja independente do tamanho, às vezes, né? Por mais que você fale, não, isso aqui não tem como se afogar.
Tem, né, Emerson? Tem. Por incrível que pareça, tem. Até a indicação do Sobrasa, que são várias pessoas que definem normas, né, para condutas de segurança na água. A distância segura para você pai, você mãe que tá ouvindo aí, a distância segura para um filho na piscina, um filho até 10 anos, assim, é um braço. A distância de um braço. E maiores que isso aí, até 14, 15 anos, é revezamento de pais. Tipo assim, se tem 2, 3 famílias no local, tem que revezar o pai ou a mãe que vai ficar de olho na criança. Porque todo mundo quer se divertir, até entendo, num churrasco, numa festa. Mas alguém tem que ficar de olho nas crianças. E a distância para as crianças pequenas é um braço, não mais que isso. E realmente a água no umbigo, como você falou, é sinal de perigo. E isso já era para estar já encurtido nas cabeças das pessoas, mas ainda há pessoas que relutam ainda, principalmente a bebida que a gente falou, a bebida no começo. Não é que a bebida faz afogar. A bebida, ela tira a noção da pessoa e encoraja a pessoa a entrar mais fundo na água, tira a noção de verificação do perigo. Então é isso que é o perigo da bebida. Ela encoraja as pessoas a se desafiarem, a desafiarem outras pessoas, e aí acaba acontecendo um afogamento. Em quais circunstâncias também as pessoas devem ficar atentas? Principalmente quando elas não conhecem o lugar, né? Que foi o caso desses jovens que você relatou no começo da nossa entrevista, que infelizmente morreram aqui no Véu da Noiva. Sim. Né? Porque era um dia também, um dia antes desse incidente, o acidente, enfim, que aconteceu esse caso realmente. Nós tivemos muita chuva aqui em Botucatu, a água estava turva, a cachoeira estava mais, entre aspas, né, pesada, e havia um turbilhão por baixo ali, né, porque é pedra, é um terreno bem acidentado. Quando você não conhece, eu não sei nem se é possível a gente falar que deve redobrar, deve triplicar, quadruplicar, sei lá qual que é o termo correto, a atenção realmente. O que as pessoas devem ficar atentas ou buscar informação, porque em alguns lugares é possível de ter ou o bombeiro, ou o próprio guarda-vidas, né? O salva-vidas tem ali. Na praia é muito comum. E sempre quando a gente vai viajar, buscar o lazer, não tem uma vez que a gente não vá pra praia que a gente não escuta o apito e tá lá o bombeiro ou o guarda-vida chamando. E tem gente ainda que torce o nariz, né? Que fala que tá tranquilo, que tá de boa. E aí toca o cidadão ir lá com a boia pra resgatar o maldito que não consegue respeitar as ordens, né? E a maior parte das vezes, essas pessoas que são socorridas são adultas, né? Na praia, que eu falei pra você, tipo assim, as pessoas que se acidentam em praia salgada é só 15%, é muito baixo, apesar de ser muito maior a nossa extensão do litoral, que o incidente em águas salgadas é muito baixo, mas devido a toda essa precaução que tem no local, né? E no caso a gente orienta as crianças, né? Por exemplo assim, a sempre buscar o guarda-vida. Eu sei que tem pessoas que preferem acharem o melhor quiosque, né? Onde o hotel já disponibiliza as cadeiras, mas o ideal as crianças pelo menos já tá tendo essa noção de ficar próximo dos guarda-vida. Porque numa situação, mesmo que seja com a sua família ou o pai delas verem alguém se afogando, a primeira atitude vai ser tentar salvar. E a gente orienta a nunca dar a mão para a pessoa que está se afogando. Porque pode ser que você seja também uma vítima. Por isso a dificuldade de implantação, de guarda-vidas, etc. Porque tem que ter um treinamento específico. Porque se for uma pessoa sem treinamento, sem conhecimento, ela vai se tornar mais uma vítima desse sistema, já que não é toda essa tragédia que é o sistema de afogamento do Brasil. Esse detalhe que você falou, eu acho que é extremamente importante, vale a pena a gente repetir aqui no Estação Notícia, porque a gente sempre ouviu também, não é porque você sabe nadar que você tá apto a socorrer alguém, a prestar o socorro a alguém. É diferente, eu acredito, numa piscina de casa, que às vezes dá o pé, aconteceu alguma coisa, mesmo assim ainda é preciso ter atenção. Mas a gente já viu casos de pessoas no rio, no mar tentarem, e aí no desespero da outra pessoa, uma começa a afundar a outra. Com certeza. Essa orientação eu acho que é importante. Por mais que você esteja na ânsia, na ambição de querer ajudar, procure ajuda de quem realmente, né, tenha condições de fazer esse salvamento, né, Emerson? Sim, ó. Até trouxe aqui esse folder que a gente depois eu vou disponibilizar para vocês. Perfeito. Esse folder indica aqui a cadeia de sobrevivência do afogamento. Existe uma cadeia. Se a prevenção falhou, aí aconteceu o afogamento, você tem que identificar o afogamento. O sinal de afogamento é a mão aberta, estendida para fora da água. Esse é o sinal de afogamento. Se você se deparar com alguém assim, você identificou um afogamento, que a primeira
primeira coisa que a pessoa faz, isso é uma coisa quase instintiva do humano, é pôr a mão pra fora da água aberta. Aí você vai fazer o quê? Quem estiver vendo afogamento, em vez de se jogar e também se tornar mais uma vítima, jogar algo que flutue. Se não tem se no caso tiver qualquer coisa que flutue, uma madeira, um pedaço de isopor, qualquer coisa que flutue, qualquer coisa que flutue você pode jogar pra ela. E a segunda coisa, até a quarta coisa, se você não pode dar a mão pra ela, só se você realmente tiver confiança em dar a mão pra ela ou dar algum objeto na mão dela pra puxar ela. Se você puder dar qualquer jogar galho, uma corda que ou seja. uma corda e trazer ela pra tona, ou trazer ela, não, se você dá a mão, você corre o risco de se afogar. E a última coisa, enquanto isso tá acontecendo, você já pedir ajuda para outras pessoas chamarem o corpo de bombeiros, acionarem, porque isso faz que entra todo mundo em desespero naquele momento e ninguém lembra, né? Porque a pessoa, mesmo depois que ela foi retirada da água, ela vai precisar de socorro, ela precisa ir até o hospital. Então é isso que a gente orienta as pessoas. Enquanto uma vai fazer alguma coisa, tá fazendo já, procurando um objeto, a outra já tá chamando o corpo de bombeiros. E nisso o bombeiro já tá a caminho, ganhando tempo, né? E de sobrevida para essa pessoa. Estação Notícia, o jornal da sua tarde. Mix Potato, uma nova opção para toda a família. A Mix Potato tem um cardápio completo, batatas recheadas, lanches e porções. Vale a pena conferir e conhecer. A Mix Potato trabalha com os melhores ingredientes para garantir qualidade e um sabor delicioso. Sucos, refrigerantes e também aquele chopp geladinho. A Mix Potato fica na Avenida Camilo Mazzoni, número 1588, lá no Jardim Paraíso. Tem também o delivery 99708-8907. Mix Potato, um sabor irresistível. Todos queremos o melhor preço e produto de qualidade na hora de construir ou reformar, não é mesmo? Por isso, eu indico para você a ABC da Construção, especialista em acabamentos. A ABC da Construção oferece desde tubos e conexões, pisos, azulejos, porcelanatos, louças, metais e telhas das marcas mais conceituadas do mercado. Quer diferencial? Você encontra na ABC da Construção, com ambientação 3D para simular as imagens e ter a ideia do ambiente após a reforma. Equipe especializada que vai até a sua obra para medir e definir a quantidade do material a ser comprado. É economia garantida na hora da compra. A ABC da Construção fica na Rua Visconde do Rio Branco, número 1267. Visite a loja e confira. Bom atendimento e preços incríveis. ABC da Construção, especialista em acabamentos. Elete Informática, uma empresa com 27 anos em tecnologia da informação. Lá você encontra produtos de alta qualidade, microcomputadores, monitores, impressoras, tablets, celulares, acessórios e suprimentos. Assistência técnica especializada, técnicos treinados e qualificados. Na Elete Informática, você compra sem precisar sair de casa. Acesse elete.com.br. Elete Informática, segurança e experiência. O telefone é o 3815-2078 ou pelo WhatsApp 99141 0408. Elete Informática. Estação Notícia, o jornal da sua tarde. São diversas ações, palestras educativas, enfim, informações para conscientizar todos nós na prevenção dos afogamentos. São números alarmantes que nós temos e muitas vezes, claro que para quem é da família, para quem é vítima, para quem sofre disso, né, pode parecer até muito frio da nossa parte, mas muitas vezes, né, Emerson, o afogamento acontece por besteira, por bobagem, né, por um minuto de descuido ou de desatenção. A gente conversava fora do ar aqui, primeiro dessa questão da bebida alcoólica, né, que parece que coloca um pouco mais de heroísmo por parte das pessoas. E também tem a questão de você desconhecer o lugar.
Muitas vezes você vai aproveitar em propriedades rurais, né, que são um pouco mais afastadas. Quantas pessoas, né, já se aproveitaram, pularam a cerca, vão mergulhar num açude, num lago, não conhecem tanto, aí vai falar, mas como é que é possível de afogar num lugar que às vezes tem 5 metros de diâmetro, mas você não sabe a profundidade, Com certeza. não sabe o terreno. A gente já ouviu casos, né, já relatou casos, inclusive através aqui dos veículos de comunicação, de pessoas que chegaram e sem conhecer o lugar, Emerson, mergulharam. Aí bateram, a gente não sabe se é num toco, né, na própria árvore ou no próprio fundo do açude, do lago, porque você não sabe a profundidade, bate a cabeça, fica desacordado por um momento e acaba morrendo afogado, né, Emerson? Sim. Tem um fundamento que fala que a gente nunca deve entrar mergulhando onde a gente não conhece, né? A gente primeiro, a gente tem que conhecer alguém, pelo menos que conhece o local, para falar, ó, é raso, é fundo, tem uma prainha para entrar antes, então a pessoa entrar com os pés primeiro. Essa é a dica do Corpo de Bombeiros, entrem com os pés. O ideal é que não entrem onde não conhece, mas se for entrar, pelo menos entrem com os pés, devagar, vai conhecendo o local, porque é realmente a frase mais usada quando conversa com alguém da família que estava próximo ou algum amigo de alguém que se afogou. A frase é essa, ó, foram só alguns segundos, eu juro. Essa é a frase que é mais usada, foi só alguns segundos, principalmente com relação a crianças. Elas se submergem e geralmente não voltam mais, elas afundam de vez e quando foi ver já é tarde. Só foram alguns segundos que custaram a vida de um filho, de algum parente, né? É impressionante. Teve alguns relatos já também, né? Principalmente nos últimos casos registrados. Até a gente falava aqui, há cerca de 15, 20 dias, tivemos o caso daquela vítima, né? Um pescador lá na região do Araquá, né, Cristiano Alves, de 75 anos. E os próprios colegas, amigos pescadores, falavam, ele sabia nadar. Já era um pescador experiente, tanto que ele não usava colete, salva-vidas. Sim. Quer dizer, mas não é o simples fato de você saber nadar que te coloca em situação de tranquilidade. Até porque, principalmente em locais abertos, né, caso de rios, mares, a gente conta com um fator que não depende da gente, que é a questão da correnteza. Sim. E isso não dá para prever, né? Não adianta você ter simplesmente uma placa de sinalização, que a correnteza muda dia a dia. É o vento, a chuva, quer dizer, são fatores alheios àquilo que a gente está acostumado, né, Emerson? Sim. O que você falou é interessante. Por exemplo, no caso de adolescentes que se afogam, que é a faixa de até 14 anos, eles se afogam, a maioria, 50%, sabem nadar. Por quê? Mas por que eles afogam sabendo nadar? Eles mergulham e geralmente essas crianças que sabem mergulhar, eles querem ir lá no fundo mesmo, tocar o fundo da piscina, aonde tem o ralo. Hoje existem protetores para ralo anti-sucção, principalmente de cabelo, de meninas principalmente. Então, muitas delas se afogam porque ficam ali no ralo, acabam presas, sendo sugadas pelo ralo e ficam presas. E sabem nadar. E é isso que definiu, que ela achou que poderia mergulhar e ficar próximo do ralo. Então, mergulhar, saber nadar não é determinante para a pessoa se afogar ou não se afogar. E, na verdade, eu acho que até determina negativamente, porque ela acaba criando coragem. Se sente mais segura, né? Fala, comigo não acontece. E também acaba subestimando a sua condição física, né? Porque nadar, tipo, numa piscina é diferente de nadar numa lagoa, que a distância é muito maior, acaba subestimando a sua própria capacidade física e chegou no meio lá, não consegue voltar e acaba acontecendo um afogamento. Acontece muito isso. Estamos apresentando Estação Notícia, o jornal da sua tarde. Esteticar, seu carro merece ficar como novo. 22 anos atendendo Botucatu e região com uma equipe especializada e garantindo sempre o melhor serviço. Lavagens especiais, polimento e cristalização, higienização, hidratação e proteção dos bancos de couro, funilaria, pintura e martelinho de ouro, que desamassa sem danificar a pintura. Esteticar, o seu centro estético automotivo. Rua João Gotardi, 441, atrás do Campo do Inca. Telefone 3815-3497. Esteticar. Quer ficar bem informado? Acesse 14news.com.br.
Fique por dentro das principais notícias e acompanhe o que é destaque em Botucatu e região. Agência 14 News. A informação começa aqui. Fogasa Botucatu, uma ótima opção para você terminar muito bem o seu dia. De quarta a domingo, servindo os melhores lanches, pastéis e aquela porção especial de dar água na boca. Experimente também nossa deliciosa Fogasa. São vários sabores à sua escolha. Venha conhecer. Estamos em frente à rotatória da rodovia Gastão da Alfarra. Ou, se preferir, peça pelo delivery 98-803-5218. Fogasa Botucatu. Voltamos a apresentar Estação Notícia, o jornal da sua tarde. Muito bem. É um assunto muito interessante a gente abordar e sempre falar sobre isso, né? Porque às vezes um detalhe, como vocês estavam comentando, isso pode levar a vítima a se afogar, né? No caso do dia a dia ali na piscina, o pessoal tem muita tradição de usar a boia, aquela boiazinha que vai no braço. Sim. A criançada usa muito. Aí o pai que está lá responsável, a mãe, deixa a criança e ela com aquela boia. Esse tipo de boia de braço é seguro? Não é segura. Eu sei que já quase é curtido na sociedade as pessoas usarem essa boia, mas não é segura. Ainda tem um outro fator, que ela cria falsa sensação de segurança. Aí o pai pode sair da distância de um braço, deixar a criança... Às vezes eu já vi criança em piscina com um aninho, com essa bolinha, essas boinhas de braço. Até trouxe aqui para mostrar para vocês. Boiando lá, a criança sozinha, o pai ou no celular, ou desatento a criança, e a criança muito mais que um braço, e cria falsa sensação de segurança. Isso que é o pior, né? O pai fica tranquilo, a criança, de algum motivo, devido à oleosidade da piscina com os protetores, né? Aí acaba saindo a boinha do braço e vai pro fundo. E vai pro fundo da água. E quando o pai vai ver, eu tenho alguns vídeos, tal, um dia eu até mando pra vocês, a criança afunda, ela afunda de vez, ela não volta. O adulto ainda ele submerge, consegue pedir socorro. Mas a criança, ela mergulha e ela não submerge mais, ela fica tentando e não consegue submergir mais, o pai nem vê. Às vezes o pai é alguém do lado e não consegue ver a criança a 2-3 metros, você não vê mais onde a criança tá. Então aí o ideal é que o pai, mãe, você que tá ouvindo a gente aí, fiquem atentos aos seus filhos, um braço de segurança, um braço é a distância do seu braço, do seu filho. E revezem com alguém da família para ficar olhando essa criança ou as crianças na piscina. A gente fica insistindo no assunto, né, Cristiano? Às vezes fazendo as mesmas perguntas e até parece, né? Ah, mas tá repetindo, eu já sei. Mas é exatamente o eu sei de tudo isso que provoca ainda mais o incidente, o acidente. É a mesma gente fala assim, ó, use o cinto de segurança, não ultrapasse em lugar proibido, mas é sempre a imprudência, a falta de atenção que vão causar esses transtornos. E é esse descuido, eu já sei tudo ou eu não preciso ouvir isso, que vai provocar esse problema depois durante as férias, né? Para não transformar então o teu momento de diversão numa tragédia, é importante a gente ter tudo isso em pauta, né? Em foco realmente. E o Emerson fez questão de trazer pra gente, e ele já vai mostrar também, alguns equipamentos de segurança que podem ser utilizados para que a gente evite realmente a tragédia. Ele falou agora dessa questão das crianças e que é muito comum em qualquer clube, né? Nas viagens, em hotéis, dentro de casa, a tal da boinha de braço. Não que ela não seja importante, ela não é primordial, não é só ela que vai salvar. Além dela, se você estiver junto do teu filho, do teu neto ou da criança na piscina, ela é importante, legal, você tá com esse braço de distância, então você tá ali tranquilo. Agora, se for, o ideal não é deixar sozinha, mas aí há outros equipamentos que são considerados ideais. E o Emerson vai estar mostrando pra gente aqui até a forma de utilizar, porque também não adianta usar o colete e deixar desabotoado, né? Não adianta nada, né? E teve um caso também, né? Ele vai mostrar pra gente. Teve um caso, inclusive, pra gente falar de... Tem um item de segurança que uma pessoa acabou utilizando em Botucatu, foi até no Rio Bonito, que ele usou um colete, só que o colete não era pro peso dele. E aí o que aconteceu? Ele começou a se afogar, ele estava com uma moto aquática. E aí, sorte que tinha um bombeiro lá na hora, acho que era o Ferrari. Sargento Ferrari. Ele estava de folga, foi lá e salvou. Ele estava ali numa lanchonete e tal, próxima, viu o cara se afogando
Então, quer dizer, até o equipamento que você usa tem que ser o ideal, Sim. porque senão, e hoje o pessoal nem usa colete, muita gente nem usa colete em embarcação e tudo mais. Então, o Emerson vai mostrar pra gente a questão aí da boinha de braço. Sim, né? O Brasil, né, nesse sentido de prevenção, ele tá engatinhando, né? Países da Europa e principalmente o Japão, que é uma referência no mundo, né, na prevenção. As crianças desde pequenas sabem, também por causa dos incidentes com terremoto, maremoto, eles desenvolveram as crianças desde pequena a ter essa cultura de prevenção, né? Todos têm seu capacetinho desde pequeno. As galochas. No Brasil, a gente tá engatinhando, apesar desses números altíssimos, né? 5 mil mortes por ano aí, as pessoas ainda não desenvolveram a cultura para poder salvar as pessoas, não desenvolve, nem salvar o filho, nem salvar o tio, o vô, não desenvolve. Então o bombeiro tá decidido mesmo que vai mudar a cultura. Esse ano veio com tudo nessa parte de educação pública, legal, criando até o bombeiro na escola, como eu falei para vocês. Então a gente não só acidentes aquáticos, mas a gente também vai trabalhar acidentes domésticos como um todo. Que eu não vou falar de números de acidentes domésticos, também são astronômicos. Então, outro dia, se vocês quiserem, a gente aborda esse tema, mas é bem interessante isso que o Corpo de Bombeiros está fazendo. Parando só de ser, como o nosso querido Subcecino fala, só dar a resposta na hora que acontece, né? Exato. Pegar as pessoas que estão lá no fundo do rio e entregar para a família. Hoje não, o Corpo de Bombeiros é mais que isso. A gente vai trabalhar a prevenção e vamos bater nessa tecla até a gente conseguir o nosso objetivo, que é zerar os afogamentos aqui em São Paulo. Vamos cansar, vamos ser insistentes, né? Eu trouxe a boinha para vocês verem. Essa é a boinha que o nosso amigo falou aqui, que as pessoas usam muito, colocam no bracinho da criança. Até parece que é seguro tal, mas não é. O ideal é o que eu falei, é que vocês, se forem usar isso aqui, não deixe de ficar à distância segura da criança, que é apenas um braço. Crianças pequenas não tem como descuidar, porque todo mundo, quem tem filho, sabe que a criança, se descuidou, ela já tá longe de você. O ideal é que vocês não... se você usar essa boinha, mesmo assim você fique a um braço dela. E pra você não ficar longe, porque vai criar a falsa sensação que ela tá segura e ela não tá. Eu trouxe mais uma coisa que eu vou mostrar pra vocês, que no Rio Bonito eu já vi várias lá, né? Tem mais item, a boia grande. Essa boia de carro aqui, né? E nas aulas eu pergunto pra criança o que é isso aqui, elas falam, é a boia de brincar no rio. É o boia cross. O boia cross, né? Aí geralmente já foram descartadas porque estão em péssimas condições. Aí eu mostro o bico pra elas aqui, que tem um bico, né? Como todo quem tem carro sabe. Elas falam, mas isso aí é de carro, não é? Aí elas não sabem que isso aqui é feito pra carro. Tem crianças que não sabem, a maioria, na verdade, não sabe. Então a gente começa a trabalhar a cabeça delas pra falar assim que isso não é seguro. Porque também com o óleo fica muito oleosa e a criança entra no meio aqui dessa boia e ela fica muito lisa. E também vai começando a cansar o bracinho e a boia vai indo embora pro meio do rio. O pai também tá descuidado, a boia vai indo pro fundo. Na hora que vê, a criança já tá longe da margem. Ainda se ela escorregar aqui com os produtos que tem na água... isso também dá falsa segurança pro pai. Meu filho tá brincando com a boia. Não está. Isso aqui é feito para veículo, pneu de veículo, na verdade. Essa boia cross, digamos assim, né, ela pode ser utilizada naquele último caso, né? Se você estiver acompanhando, vendo alguém no momento, né, que tá se afogando, aí você pode jogar uma boia dessa, pelo menos para dar o primeiro socorro, primeiro resgate, mas não ser utilizada como fator primordial, né, preponderante. Por uma questão para evitar o afogamento. Sim, eu trouxe só mais um item que eu uso nas aulas. Esse colete aqui é do Corpo de Bombeiros, mas em barcos, quem andou de barco sabe que isso aqui tem. O ideal também é checar o peso, como o Cristiano falou. Mas, e o tamanho, né? Não parece um top no cidadão também, mas tá uma beleza. Mas o ideal é que as pessoas saibam que tá no barco não é à toa. Eu sei que o brasileiro... Então, a gente tá tentando mudar a cultura, mas a gente vai conseguir ainda. A gente vai conseguir. A gente quer que as pessoas saibam utilizar isso aqui, vai passear de barco. Eu sei que é calor, eu sei que às vezes fica mais quente com isso aqui, mas pelo menos você tá seguro. Pelo menos o seu filho vendo você com colete, ele também vai usar e vai passar pros filhos deles e a gente devagar a gente vai criando essa cultura no Brasil. O tal do exemplo, né? O exemplo, né? O exemplo arrasta, né? É isso. E a gente tá acostumado a ver, né? Sempre quando a gente brincava, né? Que tinha os banana boats da vida, quando você ia andar, seja de jangada, tudo. A maioria, não sei se isso também faz parte como item de segurança, mas na maioria dos coletes a gente sempre tinha um apito. Sim. Né? Claro que agora em época de pandemia, né, existe um cuidado ainda maior de higienização, tudo. Mas pelo menos era muito comum, né, Emerson? A gente vê nesses coletes o apito, porque caso de alguma emergência também, até para você poder orientar as pessoas que estão no socorro. Muito mais para
para grandes distâncias, né? Rios com margens gigantescas, em alto mar principalmente, quando a correnteza já começa a te levar que você não consegue ter uma visibilidade, o apito pode ajudar muito também na localização, Sim. né? Esses coletes vêm com apito, esse aqui tá sem. Mas a gente também no Corpo de Bombeiros costuma usar o apito no nosso EPI de incêndio, porque também a gente também utiliza até no incêndio, né? Em caso de acontecer alguma coisa, a gente pega o apito e apita ali, chama ajuda. Fica que nem louco apitando. Na praia a gente consegue, a gente já ligou muito o guarda-vidas, né? O salva-vidas ao apito, né? A gente consegue estimar. Até esse ano a gente teve 100 afogamentos aqui no o ano passado, os dados são do ano passado, afogamentos no litoral nosso, foram 100 afogamentos. É muito afogamento. É muito, apesar de ser milhões de pessoas, mas a gente perdeu 100 pessoas afogadas, né? Um incidente, assim, às vezes uma morte boba, né? Vamos falar assim, que poderia ser evitada através de prevenção. A gente consegue quantificar quantas pessoas afogaram, mas quantas pessoas o guarda-vidas salvou apitando, a gente não consegue. Mas foram milhões de vidas foram salvas através de um simples apito. Isso é muito importante a gente divulgar, porque são mais de 10 mil são 10 mil pessoas que vão para a praia fazer a prevenção, todos usando de policiais, bombeiros, e é muito interessante que a gente divulgue isso, porque eles dão os nomes, são voluntários para ir, para fazer essa prevenção na praia. Então é muito legal. O bombeiro realmente está muito preocupado com a situação dos afogamentos. Não, é o ano todo agora, tanto que a gente está preocupado que vai ser o ano todo batendo nessa tecla com crianças, adolescentes. A gente atinge até 16 anos no programa Bombeiro na Escola. A gente também vai estar falando sobre afogamentos. E agora a gente vai intensificar mais nos meses de férias, que eu falei para você. Nesses meses, 50% dos incidentes com afogamento no Brasil. Não custa respeitar, né, Cristiano Alves? Toda vez que você for a algum lugar, seja um balneário ou na praia, existem as placas indicativas. Se é a placa vermelha, principalmente se a água está própria ou imprópria para banho. Se tiver própria, você puder, sempre fique atento, porque existem também as cores das bandeiras que indicam a questão da maresia, a questão da correnteza, se é um lugar próprio para banhistas realmente, se é só para surfista. Nada impede de você se divertir. Se você, igual o Cristiano Alves, gosta de ir pra praia pra fazer o famoso jacaré, né, Cristiano? Você vai pra praia porque você já começa a pegar lá a ondinha dele, fica que nem um jacarezão lá na crista da onda. Nada impede de você, e a gente brinca, gente, mas é verdade. Olhem as placas, se tá ali, fique próximo do guarda-vida, pergunte, né, como é que tá o mar hoje, porque às vezes por cima tá aquela calmaria, tá lindo, e por baixo tá aquele turbilhão. Sim. Existe isso. Por mais que você saiba nadar, fique atento, pergunte, se informa, fique ali na beiradinha para que você tenha todas as condições. Se você estiver com criança, pode fazer o seu jacaré à vontade, vai surfar, vai curtir, mas não transforme esse momento de diversão e de lazer numa tragédia. O assunto é importante e a gente tem participação aqui pelas nossas redes sociais. Guilherme Dorini. É isso mesmo, Kleber. Primeiro, boa tarde, Kleber. Boa tarde, Cristiano. Boa tarde também, Cabo Emerson. Seja bem-vindo aqui à Estação Notícia. A primeira pergunta, Emerson, é a da Cleide Maria. Ela fala que ela deixa muitos baldes e bacias, né, cheias de água às vezes. E algumas vezes os netos dela vão na casa dela, e isso pode causar também, né, facilitar também para o afogamento, né? Então, para crianças menores, um balde e também bacias pode causar também afogamento, né, Emerson? Sim, a gente recomenda que as pessoas, sempre que utilizar para passar aquele pano no chão, né, o famoso pano de chão em casa, posteriormente já liberem o balde, joguem a água fora e virem a boca do balde para baixo, porque vai estar evitando acidentes com crianças, que já aconteceu. Eu mesmo já tive a experiência, infelizmente, de pegar uma criança que se afogou no balde, né, 4 dedos d'água, pelo fato da criança ter a cabeça mais pesada, né? Todos sabem que a criança acaba virando e não consegue sair. Em 4 dedos d'água elas se afogam. E é também de animais caírem, né? Tem cachorro também, animais de casa, doméstico, cachorro, gato, acabam caindo. E então é importante que a ouvinte aí vire o balde de cabeça para baixo, tire a água principalmente e vire o balde de cabeça para baixo. É muito importante. Legal, legal. Também temos aqui o João Paulo. Ele fala: vocês enfatizam muito a importância de aprender a nadar. Isso significa que eu posso ficar totalmente tranquilo se meu filho já sabe nadar?
Não, pelo contrário. É aí que tem que ficar ele tem que ficar mais esperto ainda, porque ele vai estar autoconfiante e num momento de distração ele vai querer nadar mais do que ele pode, né? E vai acabar se afogando. É importante sim nadar, eu sou a favor do esporte. Como esporte, a natação é maravilhosa, né? Traz benefícios de saúde assim que são ilimitados. Mas a gente tem que ficar esperto porque vai criar essa falsa sensação de que ele domina a natação e vai acabar se afogando. Sim, certo. Também temos a Fernanda, né? A Fernanda fala aqui também que eu achei até interessante. É verdade que a probabilidade de afogamento é maior no sexo masculino do que no feminino? Sim, 6 vezes mais. Os homens se afogam 6 vezes mais, principalmente na adolescência, né? Aqui só vai fazer graça. Tem 5 homens aqui, todo mundo sabe que nessa idade aí o desafio, a gente tem uma adoração pelo desafio, né? A gente acaba se desafiando, pulando de barranco, como o nosso amigo falou, acaba batendo a cabeça no fundo do rio ali, não fez uma aferição primeiro da profundidade. Então é importante que realmente ela tá certa, os homens se afogam muito mais. Até ela fala aqui isso, né? E com certeza, né? As mulheres são bem mais centradas do que os homens nesse quesito. Mais cuidadosas, né? Mais cuidadosas e sabem verificar, como você bem falou, né, Emerson? A profundidade da água, se tem pedras embaixo da água. E também temos aqui o Mário Miranda. Ele está perguntando aqui o que deve ser feito em caso de afogamento, dos afogamentos já estiver em curso. Sim, quando você identificar um afogamento, como a gente falou aqui na cadeia de sobrevivência do afogamento, a primeira coisa que a gente é ligar para o 93. Identificou, já chama ajuda. Porque se você mesmo conseguir tirar aquela pessoa dentro da água com algum objeto que você conseguiu passar, nunca dê a mão para a pessoa. Principalmente se você estiver dentro da água. Se você for nadando até a pessoa e entrar dentro da água, a probabilidade de você se afogar junto é muito grande. É quase certa, na verdade. Então, o ideal é que você não chegue próximo à vítima. Mesmo o bombeiro, quando vai fazer o salva-vidas no mar, ele não dá a mão. A gente anda com um equipamento que eu não trouxe, chama Life Belt. É tipo umas bananonas, assim, vou falar assim, um termo chulo pra vocês entenderem. A gente dá aquilo, ele é muito flutuante. Então, a pessoa envolve ela na cintura e ela se agarra aquilo. E a partir do momento que a pessoa tá mais calma, aí o bombeiro chega até a próxima dela e tenta trazer elas pra margem. Mas nunca dê a mão, identifique, chame ajuda, identifique. Depois que ela tiver mais calma já com o objeto flutuando, aí sim você... se você se sentir autoconfiante, né? Aí você pode dar a mão, mas só depois que ela já tiver com o objeto flutuante. E nisso o bombeiro, né? O corpo de bombeiro já vai estar vindo. Até todo esse procedimento, a gente, por exemplo, no Rio Bonito a gente chega em 8 minutos, 10 minutos, a gente já está no Rio Bonito. Então é muito pouco tempo. Teletransporte praticamente. Muito rápido, muito rápido. Louco. Muito rápido, porque a gente sabe, né? A gente faz tudo para salvar uma vida. A gente segue um lema americano, tudo por uma vida. Então cada segundo conta. Então cada segundo que uma pessoa fica inconsciente, a chance de vida dela diminui 10%. Então 10 minutos já é muito tempo. Mas já teve casos de pessoas submersas. Hoje eu pesquisei bastante a respeito do assunto, que eu achei muito legal. Estava lendo já muito a respeito, mas pesquisei mais ainda para trazer informações novas para vocês. Que teve pessoas de 15 minutos já submersas. Conseguimos trazer de volta e tá entre a gente hoje, sobreviveu. É muito interessante isso. Então, quer dizer que se a gente chegar lá, mesmo que ela esteja submersa e a pessoa estiver no local, chamou o bombeiro, não conseguiu fazer nada por ela, mas saber onde ela afundou já é um fator determinante, porque a gente vai no local certo e vai mergulhar onde ela estiver. Então pode ser que a gente consiga trazer essa pessoa de volta à tona e ainda levá-la ao hospital com vida. Estação Notícia, o jornal da sua tarde. Espaço Shaolin, artes marciais e terapias orientais. Quando falamos sobre artes marciais, pensamos primeiramente em competições e disputas, mas saiba que há muito mais que isso. As artes marciais estimulam o bem-estar social e físico. A prática dessas atividades é super indicada também para crianças e traz benefícios mentais, redução de estresse, melhora na autoestima, concentração e disciplina. Venha para o Espaço Shaolin e conheça mais sobre o Kung Fu, boxe chinês, Tai Chi Chuan e outras modalidades. Avenida Petrarca Bach, número 904B, lá na Vila Maria. O telefone é o 99673-9737. Espaço Shaolin, artes marciais e terapias orientais. Eu tenho mais um recado para você agora da Fibranet Com. Vocês sabiam que a Fibranet Com
lançou o combo internet, mais TV por assinatura, e agora vocês podem curtir muito mais com a família? Você leva a internet de qualidade, de até 500 MB, além de mais de 120 canais, para não perder nenhum programa ou filme que você ama. Tudo isso a partir de R$ 78,90 até março de 2022. Condição imperdível, hein? Para assinar, é só entrar em contato com a FibraNet.com. Anote aí o telefone, 3811-0800. Repetindo para você, 3811-0800. FibraNet.com. A Lei Geral de Proteção de Dados já está em vigor para regulamentar a forma de coletar, armazenar e compartilhar os nossos dados pessoais. Ela é fundamental para assegurar a privacidade e a segurança de todos nós. Impacta diretamente nas empresas privadas, que estão sujeitas a sanções no caso de descumprimento dessa lei. Para entender melhor tudo isso, temos ao nosso lado a especialista no assunto Andréia Pedroso, da Essencial Privacidade, uma empresa especializada em privacidade e proteção de dados. A Essencial Privacidade avalia as necessidades específicas da sua empresa na proteção de dados pessoais, para que você cumpra a legislação e não corra o risco de ser multado, conforme prevê a Lei Geral de Proteção de Dados. Entre em contato e saiba como a Essencial Privacidade pode te ajudar a estar de acordo com a lei. Acesse essencialprivacidade.com.br. O telefone é o 99787-3977. Essencial Privacidade, especializada em privacidade e proteção de dados. Estação Notícia, o jornal da sua tarde. No mundo ideal, né, Cristiano Alves, a gente imagina o seguinte, por exemplo, vou falar aqui que é mais próximo, né, e é mais fácil da gente poder distinguir esse tema realmente. No caso do Rio Bonito, a gente poderia ter, né, como se fosse boias espalhadas às margens, né? Vamos falar assim, as rosquinhas, né, que a gente chama popularmente, né? Aquelas rosquinhas igual a gente está acostumado a ver em embarcações. Seria no mundo ideal, né? Como a gente não tem domínio a respeito dos investimentos que são feitos, então assim, se você está pensando, está programando uma viagem com a sua família, não se esqueça dos itens de segurança, né? Ainda mais se você tem criança. É importante, dependendo do lugar que você for, se você vai num clube, se você vai pra praia, é importante, se você tiver condições de comprar um colete salva-vidas para você deixar com o seu filho, se você puder comprar essa rosquinha, a boia, sempre tem em mãos. Sempre quando vai para balneários, para esses lugares, é comum as pessoas levarem, por exemplo, um cooler. O cooler, ele flutua. Sim. Né? Então, às vezes, num momento de desespero, fugindo um pouco daquilo que nós consideramos o ideal, se você não tem o equipamento próprio, né, para esse primeiro socorro, digamos assim, que pelo menos o cooler sirva, né? Joga a cerveja, já joga o gelo ali onde você tá e manda a tampa mesmo, ela flutua, o próprio cooler, mas eu acho que é importante ter esses equipamentos e assim, prevenir ainda é o melhor remédio, não adianta, né? A gente parece às vezes uma informação boba, chula, né, irônica muitas vezes, mas é o que vai fazer a diferença exatamente nesse momento do socorro. Não são, infelizmente, gostaríamos que fosse assim, mas não dá pro bombeiro estar em todo lugar ao mesmo tempo também, né? Não são todos os lugares que contam com bombeiro, com guarda-vidas, né, com salva-vidas, com pessoas capacitadas e competentes para fazer esse socorro. Mais uma vez, não é porque você sabe nadar que você está preparado para poder socorrer uma vítima de afogamento. Então acho que não custa, né, passar essas dicas, por mais que muitas pessoas virem os olhos e falem, não, tá tranquilo, nunca aconteceu comigo, mas exatamente nessa hora, né, o tal do nunca aconteceu ou nunca vai acontecer comigo, é que pode dar bobagem, né? Foram só alguns segundos, né, que eu fiquei desatento. No caso, a gente frisa bem isso, porque se falhar a prevenção, já começa a ter um custo. Geralmente o final não é muito feliz. Porque quando a prevenção falha, quando você tá sem o cinto, por exemplo, e acontece um acidente, já não tem como você voltar atrás e pôr o cinto. Mesmo que a gente colocasse um policial em cada esquina,
ainda aconteceria acidentes. Então, não é por excesso ou falta de guarda-vidas ou policiais ou quem faz a prevenção. Na verdade, tem que ser mudada a consciência da população, entendeu? Isso vai salvar o maior número de vidas. Enquanto não tem ainda essa consciência, a gente pode desenvolver métodos pra gente diminuir os riscos, né? O que você citou, de alguma boinha, eu tenho certeza que o poder público tem ciência disso e vai tomar as precauções com relação ao novo verão que tá chegando aí, o próximo verão, né? E no caso, o quartel, né, tá de portas abertas para toda a população, inclusive estamos tendo vários eventos lá, quem quiser sempre ter mais informação, levar o filho para visitar nosso quartel, o quartel tá de portas abertas. A gente tem vários materiais educativos que eu vou mostrar para a câmera aqui, ó. Esse é legal. Essa cartilha que ensina as crianças como se comportarem na praia, inclusive chamando também a atenção dos pais, que são um pouco mais, o pai, ó, presta atenção em mim aqui e tal. A cartilha dá várias dicas. A gente também distribui esse folder aqui que fala da cadeia de sobrevivência no afogamento, onde as pessoas podem ler. É bem simples a leitura, é autoinstrutivo e as pessoas podem estar usando já de imediato na praia. Até a gente fala aqui da identificação do filho, quem vai pra praia. Você falou, são milhões de pessoas na praia, então é importante que você coloque uma pulseirinha, tem uma pulseirinha que você coloca o nome, o seu número pra contato, realmente, contato, né? Se a criança se perder, você ter como achá-la novamente lá no meio de milhares de pessoas. Então, é importante. Todo esse material está disponível gratuitamente no quartel. Quem tiver interesse pode buscar. A gente já dá uma explicada também, já fala sobre outros assuntos. Então, o bombeiro está totalmente tá aberto para a população. A gente quer realmente que as pessoas vão buscar essa informação e lá vai ter profissionais capacitados realmente para poder dar essa informação, assim como o SAMU, a Guarda Municipal. Todos nós estamos juntos nessa batalha contra o afogamento em Botucatu. Até você mostrou essa cartilha e surgiu aqui, né, Cris? Se isso pudesse virar uma campanha institucional realmente, né, do próprio governo do estado, porque, vou dar o exemplo aqui e vai ficar fácil a compreensão. Hoje o governo do estado, as prefeituras disponibilizam em seus portais esse aviso da obrigatoriedade do uso da máscara em locais abertos, fechados, seja independente disso. Qualquer um pode entrar no site, imprimir essa cartilha e colar na parede do seu estabelecimento comercial, enfim, onde for. Seria muito legal ter digitalizado essa cartilha e aí se tornar uma obrigatoriedade, por exemplo, dos hotéis, seja no litoral, nos balneários, onde for os estabelecimentos comerciais, serem obrigados também a imprimir isso, também não precisa distribuir, porque também não pode gerar custo para o comerciante, para o empresário, não é isso. Mas como uma forma de aviso. Que legal ter no hotel, porque não é simplesmente você chegar e falar, nossa, tô entrando no hotel para me divertir e já tem uma placa aqui de cuidado com afogamento. Mas é a prevenção realmente. Disponibilizar esse aviso naquela área que você tem acesso saindo do hall do hotel, por exemplo, para a área da piscina, naquele corredor que você está indo para a praia, fica um alerta, né? Isso poderia ser feito, né? Não sei se pela própria Defesa Civil do Estado de São Paulo, pelo próprio governo em si, né? Disponibilizar através da sua Secretaria de Turismo, disponibiliza isso, coloca, ó, por favor, hotéis, vocês podem participar da nossa campanha de conscientização, né? Do lado ali, que é obrigatório o uso da máscara nesse local, coloca também essas dicas, né, de prevenção aos acidentes. Acho que poderia também, pode ser um grão de areia no meio do oceano. Mas quem sabe, né, Emerson? Pode ajudar de alguma forma. Até poderia criar um selo, né? Hotel seguro, né? Pois tipo assim, um selo de segurança contra afogamento. Esse hotel é seguro contra afogamentos. Até com participação, os hotéis aí, renovam o meu pedido aí. O Corpo de Bombeiros está ali para ser usado pela população mesmo. Os proprietários de hotéis, se quiserem ter conhecimento sobre esse assunto, a gente pode passar o assunto para eles, inteirar eles do assunto sobre afogamentos e eles poderem usar como diferencial, na verdade, no atendimento dos seus hóspedes, né? Seria muito legal. Eu ficaria feliz de saber que um hotel é seguro contra afogamento. Se o meu filho fosse pequeno, eu levaria com certeza nesse hotel. Não, muito legal, porque até os próprios monitores, né? Sempre tem as gincanas nos hotéis, dependendo dessa época de férias com a criançada, a primeira aula do dia, né? A prevenção de acidentes, dos incidentes, dessa questão do afogamento, já começa, já passa essas dicas, a cartilhinha. Acho que é dessa forma realmente, a conscientização, a prevenção, a educação acima de tudo, porque aí depois a gente sabe, né? Porque o marmanjo é difícil de lidar, né? A gente é cabeça dura realmente, fica sempre resistente à informação, passando para a criança vai dar aquele puxão de orelha na gente, no pai, na mãe, no vô, na avó, né? Vai chegar no quarto e falar, viu, você tava errado lá, viu, pai, que você tava tomando uns goró e depois foi lá dar um mergulhão.
Então aí quem sabe, né? Até na questão da vergonha realmente Sim. dos adultos. Ia ficar legal, Cristiano Alves. O pessoal fala muito, a gente estava comentando aqui sobre guarda-vidas, né? Pode ter, se você for colocar bombeiro ou guarda-vidas em todo local que tem água em Botucatu, você vai precisar de uns 500. Só que você poderia até utilizar guarda-vidas, por exemplo, mas para um trabalho preventivo. Porque a criança o adulto pode estar ali próximo. Se ele não se cuidar, o bombeiro pode estar a 20 metros até descobrir que uma pessoa afundou lá, né, é complicado. A pessoa pode estar a 10 metros, a 100 metros. Até na praia acontece isso. Tem bombeiro em vários pontos, mas não consegue dar conta de tudo se a pessoa não se cuidar. Inclusive tem que ficar chamando para a pessoa sair do fundo, que a água muitas vezes está agitada e a pessoa quer ir para o fundo. Quer dizer, se houver um trabalho preventivo, a pessoa já vai tomar uma cautela maior. Então acho que essa prevenção que vocês fazem e tende a aumentar, ela é essencial para a gente ter um trabalho importante, não só aqui em Botucatu, como quem vai para a praia e tudo mais. Sim, isso realmente é verdade. Na verdade, na praia, tem pessoas que evitam, porque o guarda-vida fica pegando no pé, né? Vê você se cedendo um pouquinho, ele já manda voltar, né? É só não fazer bobagem. Aí o que ninguém acontece? pega no pé, Tem né? pessoas que evitam, né? Evitam onde tem guarda-vida. Então a pessoa que bebe, que sabe que vai ser chamada a atenção, ela evita onde tem guarda-vida. Acontece um fato ao contrário, né? Uma reação ao contrário, que era pra pessoa ficar perto do guarda-vida, ela se afasta, por quê? Porque ela sabe que vai ser chamada a atenção, porque ela ou tá bêbada, ou o filho também tá junto, vai chamar a atenção. Então elas evitam esse local. A gente tem que colocar na cabeça que tem as placas lá. As placas já estão sinalizando que o lugar é perigoso. As placas estão em vários lugares em Botucatu, lá no Rio Bonito, tem ali na mina. Então as placas estão lá. As pessoas lendo a placa, elas deveriam falar assim, aqui é perigoso, filho, vamos ficar aqui no raso, né? Hoje eu não vou beber, bebe, ou a mãe bebe, ou o pai bebe, vai revezar também como no veículo, né? Quem bebe da vez, o motorista da vez, né? Da rodada, o motorista né? da rodada. Então eu vou ficar cuidando do nosso filho. É o que eu falei pra vocês, é mudança cultural. A gente vai conseguir isso daqui talvez alguns anos. Já estamos mudando, né? De 26 afogamentos em 7 anos, 6 anos, a gente fez cair para 2 afogamentos, né? Só através de campanha educativa. Graças aí ao Corpo de Bombeiros e todos que colaboraram. Isso a gente não pode esquecer. São todos estão na mesma missão. Então é muito legal isso e os resultados estão aí. A gente tá, além de ser a preservação de vidas, tem um fator econômico, né? Eu tenho os dados que cada vítima de afogamento custa em torno de R$200 mil no Brasil. Aí vocês podem estimar que se são 5 mil pessoas, Nossa vocês Senhora. tentam estimar quanto que é o gasto público. Então, além de a prevenção custa mais barato que você socorrer uma pessoa para o hospital, é muito mais barato que a perda de vida, que é incalculável, né? Não tem preço perder uma vida para a família, e ainda por cima é mais barato e o resultado é muito mais rápido. A prevenção é muito mais rápido o resultado do que você trabalhar. Você trabalha ali em 2 meses, você já tem o resultado de uma prevenção. É legal isso. Guilherme Dorini, temos mais participações aí? É isso mesmo, Kleber. Temos mais uma participação aqui. O Diogo Cardoso, o vereador Dodô, lá de Pedrinhas Paulista, tá mandando aqui pra gente que é uma entrevista muito boa e essas dicas são muito importantes por conta do calor e aglomeração em rios e balneários, entre outros. Ainda tem pessoas que insistem no excesso de confiança, onde aumentam os números de óbito por afogamentos. Isso é muito importante. Sim, realmente, viu? O excesso de confiança, geralmente a gente fala, né? A pessoa tem medo de fazer alguma coisa. Na verdade, o medo é saudável às vezes. Porque o medo faz você não fazer extravagância. Você evita... A gente falou da mulher, né? Por exemplo, ela fica mais restrita, né? Ela fala, não, eu não vou fazer isso. E é legal isso. O homem não, já se bebeu, então ele fica mais corajoso ainda, né? Pula de pedra. Já vi aqui na Pavuna, né? Pessoas pulando de mais de 20 metros de altura. Eu tinha medo até de olhar. E as pessoas pulando, né? Homens virando no ar, assim. Eu falei assim... E as meninas não. Tinham várias meninas em cima do barranco, mas as meninas não pularam. Então, mas os homens pularam. Então, esse fator é determinante. A gente tem medo, realmente. A gente tem medo de exceder a velocidade no trânsito. Não, eu não vou ceder 20, porque eu tenho medo. Vai que acontece alguma coisa. Então, é legal. O medo faz a gente fazer coisas positivas. Mas a gente só tem que agradecer, né, a sua presença aqui no estúdio do Estação Notícia, né, levando essas informações de grande relevância, informações a respeito da Operação Viva Verão, todo o trabalho e trazendo números, né, que num primeiro momento
eles chocam, né? Eles são importantes, são números relevantes, mas que realmente mostram a realidade do que a gente vive, que é através desse trabalho de conscientização, de prevenção, dos cuidados necessários que a gente vai conseguir zerar esses números que nós apresentamos aqui. E claro, Corpo de Bombeiros, todas as instituições que fazem parte dessa operação estão fazendo a parte deles, né? Todos eles estão fazendo a parte deles. Agora a gente tem que fazer a nossa. É assimilar essas informações e ter o cuidado necessário, a conscientização para que tudo aquilo que a gente programou de diversão e de lazer não se transforme numa tragédia, né, Emerson? Obrigado demais pela presença de vocês. Os microfones, né, do Estação Notícia, o site 14 News, estão sempre à disposição do Corpo de Bombeiros, de todas as instituições que participam desse projeto tão importante para Botucatu e toda a nossa região. Obrigado por ter aceito o nosso convite, obrigado pela presença. Seja sempre bem-vindo aqui. Obrigado e uma ótima semana de trabalho, que seja sem sustos e sem afogamentos, né? Claro, eu quero agradecer em nome do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, instituição que é patrimônio nosso, é patrimônio do povo paulista, 142 anos aí de história, completou esse ano. Então a gente nunca esteve tão próximo à população e eu quero renovar novamente nosso quartel para vocês aqui que estão aqui nesse momento nessa sala e a todos aí, a população botucatuense e da região na qual a gente representa aqui, né? A gente toma conta de mais de 13 cidades, então nosso quartel aqui está de porta aberta para vocês aí e à disposição para dar mais informação sobre esse assunto ou qualquer outro assunto. Termina agora Estação Notícia, de segunda a sexta, pontualmente às 4h20 da tarde. Estação Notícia. Oferecimento Boulevard Cidade, um lugar completo para você se divertir.